Bem, pessoal, vamos dar início a essa aula, onde nós vamos agora trabalhar com espaçamento de pregos com transpasse, em seções múltiplas com pregação a partir de duas faces. Ou seja, eu tenho aqui três peças, uma peça numa extremidade, outra peça na outra extremidade e aqui uma peça central, né? E preciso fazer a pregação. Então, pessoal, o que vocês têm que definir é o seguinte: quando você tem essa situação com peças duplas, ou seja, o prego ele tem a possibilidade de ultrapassar a peça e haver uma interseção com a peça oposta, tá entendendo? Ó, nesse caso aqui, ó, você coloca o prego na primeira peça de madeira, ele transpassa a segunda e entra na terceira peça. Da mesma forma, ou seja, quando você tem um prego maior do que somando a espessura de duas madeiras, então automaticamente ele vai entrar na outra. Mas você tem um caso aonde esse A ele vai coincidir, ou seja, o alinhamento dos pregos estão coincidindo. Você vai ter o caso onde o alinhamento dos pregos não estão coincidindo, ou seja, de um lado eu coloco um prego mais abaixo, do outro lado eu coloco um prego mais acima. Beleza? E a partir disso, pessoal, vocês têm que obedecer essas configurações. Beleza? Então vamos lá. Quando você tem um alinhamento do prego, né, ou seja, você tira o esquadro, faz um risco com grafite e você vai pregar naquela posição. Então, nesse caso, o S é igual a zero, ok? Que é o espaçamento da direção de forças transmitidas, ou seja, o espaçamento das forças transmitidas é igual a zero, ou seja, não tem diferença. Já para esse caso aqui, ó, perceba que eu tenho um S, né? Ó, e esse S ele é igual a 5 vezes D. Então, quando ele for maior do que esse valor 5 vezes D, aí você vai para essas duas situações, com 10D ou com 12D. Beleza? Isso aqui é o espaçamento do alinhamento dos pregos, que é o S. A é a distância entre a ponta do prego e a face oposta à cravação, ou seja, nesse caso aqui, perceba que o A ele é o que? É a distância da cabeça do prego até o quanto ele penetrou, tá entendendo? Então, para você estabelecer essa configuração de pregação, esse A, pessoal, ele tem que ser maior que 8 vezes D, que esse D é exatamente o diâmetro do prego. Então, se esse prego tem um diâmetro, por exemplo, de 4 milímetros, ele tem que penetrar 8 vezes 4 milímetros, ou seja, 8 vezes 4, 32. Então, ele tem que penetrar 32 milímetros. Beleza? Quando você tem essa outra situação, pessoal, onde você tem um deslinhamento dos pregos, aí vocês vão perceber que o A ele vai ficar entre 8, né, ó, 8 vezes o diâmetro do prego e 0, beleza? E neste caso aqui, onde você vai ter o A menor que 0, ou seja, negativo, ou seja, ele transpassou para a outra peça, então esse valor do A é negativo, então nesse caso você tem que obedecer essa situação de alinhamento para S, né? Então isso aqui parece complicado, mas não é não, pessoal, é só você se acostumar com a relação ao A, que é a distância do final do prego até a face posterior do cravamento, ou seja, o A é essa distância aqui. Perceba que esse A aqui ele sendo maior que 8 vezes D, você tem que utilizar esse distanciamento para essa pregação aqui, ó. Então, você pode utilizar essa pregação aqui. Significa dizer que os pregos, um não vai interferir no outro. Pode até ter uma interseção, mas ele se acomoda. Já nesse caso aqui, você não pode colocar um em cima do mesmo alinhamento. Então, você tem que diferenciar o alinhamento. Nesse outro caso aqui também. O que você tem que se preocupar nesses dois casos aqui, né? Aonde... Então, pessoal, para isso, o que é que eu aconselho a vocês? Ter conhecimento do prego. Ou seja, quanto é que eu vou penetrar? Você vai lá, para apenas um par de peças que você for colar, você vê a distância entre uma peça e outra e você já sabe qual é o valor que eu vou utilizar para
para o prego. Então, para isso, pessoal, vocês têm que conhecer essa notação para prego, né? Como eu falei na última aula. Primeiro valor é o que? É o décimo de milímetros, ou seja, do diâmetro. O segundo é o tamanho, beleza? Então, por exemplo, repetindo, né? Que isso aqui a gente já viu. Esse prego aqui que é monstruoso é um prego 200 por 70, ok? Então, se é 200 por 70, o diâmetro dele vai ser o que? 200 dividido por 10 vai ser igual a quanto? A 20. Ou seja, ele tem 2 centímetros de diâmetro. E como é 70, ele vai ter 7 centímetros de tamanho. Beleza? Então, é somente isso. Então, essa pregação que você vai ter que fazer, você tem que obedecer quando você está trabalhando com 3 elementos, ou seja, um elemento fixado numa peça central e outro elemento fixado noutra peça central. Então, pessoal, a partir do momento, aí nós vamos voltar para a questão de fixação de uma peça em uma madeira roliça, ok? Então, se eu quero saber qual é a minha força admissível, né? Para um prego vai ser igual a quanto? 500 vezes D, que é o diâmetro do prego, e esse diâmetro é em centímetro, dividido por 1 mais D. Então você coloca nessa formulação e você sabe qual é a força que eu posso aplicar aqui, né, para um prego, né, que esse prego vai dar essa resistência ao deslocamento. Então, pessoal, note que se eu definir um prego de tantos milímetros e eu tenho aqui uma força de 200 kg, então eu vou trabalhar com a quantidade de parafuso, né? Porque eu vou entrar aqui com diâmetro. Então, quando eu coloco o diâmetro do parafuso, eu vou achar a força para um parafuso. Como eu defini que aqui era 200 kgf, por exemplo, 200 kg, então eu vou ver quantos pregos eu preciso para fixar aqui para ter uma resistência a essa força aqui que eu coloquei de 200 kg. E essa amarração aqui, pessoal, seria interessante que ela fosse o que? Simétrica. Ou seja, você traça aqui uma linha de simetria, então o que você tem de um lado está espelhado no outro. Ah, professor, quer dizer que se eu tiver uma situação onde eu preciso de 3 pregos, então um dos pregos vai ter que estar sobre essa linha de simetria, e os dois de um lado, os dois do outro, né? Ou os 3 em linha. Então, essa distribuição de pregos é interessante que ela seja simétrica, né? Vocês sabem que é simétrico, eu tenho de um lado, eu tenho do outro, beleza? Nesse aqui eu não fiz exemplo com relação à escolha de um prego, mas lá na frente, como esse caso aqui, ó, nós temos uma situação onde eu coloquei um prego para essa situação, defini um carregamento e vi quantos pregos preciso, né? E para essa ligação, pessoal, você tem que obedecer essa distribuição de... Olha aqui a questão da simetria, ó. O cara colocou 6 pregos e tem uma linha aqui, ó, que é simétrica. Então, ó, o que eu tenho de um lado, que são esses 2 pregos, é igual ao que eu tenho do outro, esses 2 pregos. E esses dois aqui ficam sobre a linha de simetria. Então, note que a distribuição tem que ser o quê? 5 vezes o diâmetro. Então, se eu tenho um prego com 5 milímetros de diâmetro, a distância entre o centro de um prego para outro tem que ser o quê? 5 vezes 5, 25 milímetros. Então, essa sequência você vai ter que obedecer. Da mesma forma, a distribuição nessa outra peça de madeira aqui, ó. Você tem que ter 12D, ou seja, 12 vezes o milímetro. Como o milímetro é 5, nós vamos ter 60 milímetros, ou seja, 6 centímetros. Aqui eu vou ter 10 vezes o D, né? Que no caso é 5, vai ser 50 milímetros. E aqui 5 vezes D, 25. Perceba que essa força está atuando aqui. Então, essa questão aqui da distância para outra peça é menor, né? Ó, porque a ação aqui, ó, vai atuar, pessoal. Você lembra aquele exercício que eu coloquei do olhinho, né? Você vai perceber que o prego, para essa peça que está na horizontal, quem vai dar resistência é esse lado aqui. Por isso que você coloca um distanciamento maior.
Ah, professor, e se eu tiver uma situação onde você pode ter aqui tração ou compressão? Então você pode fazer a simetria dessa distribuição, mas sempre obedecendo essa situação. Se preocupar com relação ao 12 vezes D para um lado e o 12 vezes D para o outro. Então você vai escolher uma peça de forma que você possa fazer uma separação com 12 de D de um lado e 12 D do outro, beleza? Porque você pode ter a situação de tração dessa peça aqui que está na horizontal e de compressão. E essa preocupação, distanciamento é com relação a essa peça vertical, beleza? Ok, pessoal? Então vocês vão perceber que essa questão não é difícil, tá entendendo? Então, para você determinar essa força admissível para essa situação, você vai utilizar essa formulação. Essa força admissível vai ser igual ao K vezes o diâmetro do prego elevado a 3 meios, beleza? Então, pessoal, esse K você vai utilizar ou 4,5 quando a massa, o peso específico, né, da madeira, ela for menor que 0,65. Se o peso específico for maior que 0,65, você vai utilizar o K igual a 7,5. Beleza? Então as madeiras mais densas, mais pesadas, elas usam o K 7,5. E as menos densas, madeiras brancas, usam 4,5, que são as coníferas, né? Ó, pinho, eucalipto, tá entendendo? Então, pessoal, nesse caso aqui, o que é que a gente vai fazer? Eu coloquei como exemplo, né? Nós vamos ter uma força aqui atuando de 200 kgf. E eu quero utilizar um prego de quanto? De 4,4 milímetros. Esse prego eu não escolhi à toa não, ele está lá na formulação que a gente adotou, né? De acordo com aquela tabelinha de prego. Então, quando você vai utilizar na expressão aqui, ó, F vai ser igual a, isso aqui eu coloquei 0,7, isso aqui não é 0,65 não, pessoal, isso aqui eu utilizei o 4,5. Então, esqueça aqui, não sei de onde foi que surgiu esse zero, mas aqui é 4,5, que eu trabalhei com a madeira de peso específico menor que 0,65. Eu utilizei até o eucalipto, tá entendendo? Então vai ficar o que, ó? 4,5, que é o valor de K, vezes 4,4 elevado a 3 meios, ou seja, é a raiz cúbica de 4,4 ao quadrado. Quando você coloca na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar 60 kgf, ou seja, 60 kg. Como eu adotei inicialmente uma força de 200 kg, o que é que vai acontecer? Se eu adotei uma força de 200 kg, eu preciso nada mais, nada menos do que 4 pregos, porque 4 vezes 60 vai dar 240. Não pode ser 3, por quê? Porque 3 vezes 60 dá 180 kgf. E eu estou assegurando de 200 kgf. Ah, professor, mas eu posso colocar um prego de menor? Não, você dimensionou para esse prego de 4,4. Então eu preciso, nessa distribuição, 4 pregos. Então eu faço uma linha de simetria e coloco 2 pregos de um lado e 2 pregos do outro, obedecendo essa distribuição aqui que está estabelecida. Então, pessoal, é fácil, né? Só queria que vocês desconsiderassem 0,65, que eu devo ter copiado de algum canto e esqueci de trocar, né? Essa questão do copia e cola que é muito complicado, beleza? Então vamos agora trabalhar, pessoal, com ligações parafusadas, né? Ligações parafusadas. Então eu queria que vocês trabalhassem com essas seguintes observações. Trabalham a corte simples, ou seja, o esforço do parafuso é o corte dele, tá entendendo? Então é uma situação que você só pode considerar parafuso para corte. Ah, professor, não estou entendendo. Imagina que essa peça aqui, ó, subindo e essa aqui descendo. Então ela só vai fazer isso quando o quê? Cortar esse parafuso. Agora, se você coloca aqui essa peça e essa peça aqui começa a tentar sair do contato dessa aqui, aí você está trabalhando com parafuso o que, pessoal? A tração.
Aí você tem o que? Como se fosse arrancar esse parafuso da peça. E essa situação é complicada. Parafuso você trabalha apenas para corte simples, né? Ó, é necessário também uma furação prévia, né? Você faz uma furação prévia na peça onde você vai ter que fixar, você vai ter que dimensionar essa furação, né? Ó, você pode até, como eu tenho aqui que ter uma profundidade maior que 8 vezes D, então você coloca uma broca mais fina que o parafuso, e depois você vai penetrar esse parafuso, mesmo sendo forçado, né? De forma que você não pode trabalhar forçando o parafuso a entrar. Obviamente que madeira mais mole, uma madeira com mais trabalhabilidade, você consegue fazer isso, né? E não, vá e coloque antes, faça um furo preliminar, uma prévia, para poder colocar o parafuso, né? E você pode até acrescentar cola nessa situação, beleza? E a penetração tem que ser de 8 vezes D, ou seja, maior que 8 vezes D, ou seja, 8 vezes o diâmetro do parafuso. Então, se esse parafuso tiver 4 milímetros de diâmetro, vai ser 8 vezes 4, beleza? 8 vezes 4, 32. Beleza, pessoal? E para você determinar a força admissível para essa situação parafusada, né, ó, vai ser igual ao A1, ou seja, vai ser a espessura da peça que você está pregando. Então, esse A1, pessoal, é a espessura da peça que está pregando. Beleza? Vezes o D, que é o diâmetro, né, do parafuso. Perceba, pessoal, que esse diâmetro ele é calculado por essa parte lisa, sem as roscas, tá entendendo? Então, o diâmetro é calculado por aqui, beleza? Então, esse valor terá que ser menor que 170 vezes o diâmetro ao quadrado, beleza? Aqui o A1 é a espessura, ou seja, o A1 aqui é a espessura. Perceba que nesse caso aqui, o que acontece? O parafuso, né, ele vai ter que penetrar 8 vezes o D. Então, você tem que dimensionar antes, pessoal, o parafuso, né? Existem tabelas aí enormes de parafuso. Se eu tenho aqui uma tábua, a tábua tem 20 milímetros de espessura, ou seja, o A1 vai ser 20 milímetros. E eu vou pregar num tarugo de 10 por 10, aí você vai ter o que? 100%. Então você vai ter que fazer essa relação para ter qual parafuso que eu vou utilizar, né? De forma que eu tenha essa penetração que obedeça 8 vezes D. Beleza? Aí, pessoal, vamos trabalhar agora com ligações parafusadas com porcas e arruelas, né? Que é uma ligação muito simples. O que vocês têm que se preocupar, porque, sinceramente, o parafuso, ele não vai acontecer nada com ele. Mas as peças que estão sendo fixadas por ele, sim, que você vai dimensionar, né? Para ver se suporta essa tensão aqui, ó, vamos dizer assim, de esmagamento. Beleza? A vantagem aqui nesse sistema porca, que vai estar junto com a arruela, tá entendendo? Você aumenta essa pressão sobre as peças de sanduíche e essas tensões devido ao esmagamento, ela diminui bastante. Beleza? Então aqui eu tenho uma peça sujeita a uma força F, que aqui você tem corte simples, né? Corte duplo. Desculpe, pessoal, corte duplo. Ou seja, essa força F que você aplica, você vai dividir ela a metade para cá e a metade para cá. Beleza? Aqui nesse caso, você vai ter uma outra situação de disposição dos parafusos. Então, se eu estou pregando nessa peça que está na horizontal com essa peça, a disposição da madeira que você vai pregar tem que obedecer essa distribuição. Quando essa peça está tracionada, perceba que eu tenho aqui, ó, 3D, ou seja, 3 vezes o diâmetro do parafuso, 5D, ou seja, 5 vezes o diâmetro do parafuso e 3D. Então, professor, se nesse caso a minha peça não der, ou seja, não der, e não dá para você combinar o parafuso que eu quero de acordo com esse espaçamento, você vai ter que aumentar o tamanho dessa peça, beleza? Então, se você quiser trabalhar com a peça que esteja fora da norma, pessoal, aí já fica um pouquinho complicado. Da mesma forma que o caso aqui, ó,
E perceba também, pessoal, que aqui, ó, quando você está tracionando essa peça, o que acontece? Você vai ter uma distância aqui, ó, maior, que é 4D, do que essa distância aqui final, que é 3D. Por quê? Porque você vai perceber que nesse parafuso aqui, quando você traciona, essa parte dessa peça que está na horizontal, ela vai sofrer uma pressão que possa ser que não tenha um espaçamento suficiente para suportar. Por isso que ele coloca aqui, ó, essa distância aqui é 4, já aqui atrás, ó, como está tranquilo, vai ser o que? 3D. Quando você inverte a situação, ou seja, ao invés de estar tracionando essa peça na vertical, agora eu estou comprimindo. Aí você inverte a situação, ó. Aqui você tem 4D e aqui você tem 3D. E esse distanciamento, eles têm que ser 7 vezes o diâmetro e ele obrigatoriamente tem que ser maior do que 10 centímetros. Beleza, pessoal? Então isso aqui, pessoal, é apenas disposições que vocês têm para trabalhar com esse tipo de fixação. Ou com prego, ou com parafuso simples, ou com parafuso com porcas e arruelas. Essa forma é uma forma bem segura, porque é bem fácil de você preparar e é bem fácil de você montar. E tem uma certa tranquilidade com relação à montagem, né? Já que você pode fazer os furos obedecendo. Nesse caso, você não precisa colocar um furo maior, porque a madeira não vai interferir na rosca, né? Isso aqui já não pode no aço. No aço a gente tem que dar uma certa folga aqui de 1,5 milímetros para que o parafuso entre tranquilo sem danificar a rosca. Aqui não, você bota o parafuso quando tiver quando tiver emperrando, você pega o martelo na manha, vai lá, ele sai do outro lado sem danificar. Então é uma vantagem muito grande trabalhar com parafuso, né, com arruelas e porcas, né, em madeira, porque você não precisa ter muito cuidado com relação à rosca. Mas mesmo assim é bom você ter cuidado, porque é uma coisa que não pode falhar na hora do aperto. Tá entendendo? Então tome cuidado quando trabalhar com parafuso. Aí aqui nós temos a última forma que a gente vai trabalhar, né, que é a madeira sendo acoplada por duas chapas finas, né, ó, que ele chama de talas metálicas. A forma de você calcular a tensão dos parafusos na madeira é essa aqui, ou seja, vai ser a força vezes B vezes D. Perceba que o B é o que? É a espessura da peça de madeira e o D é o diâmetro do parafuso. Então, é aquela área, né, aonde o diâmetro do parafuso está atuando. Então, quando você trabalha com essa tensão normal, que é força por BD, aí você consegue, de acordo com a tensão admissível da madeira, nesse caso aqui a compressão, pessoal, aí você consegue, nesse caso aqui a compressão e a tração, né? Você consegue trabalhar com essa formulação e se você não dimensionou a espessura da peça, você especifica um parafuso e vê quanto preciso, né, de espessura para diminuir, ou seja, eu vou aumentar a área, né, ó, e vou diminuir essa tensão normal. Da mesma forma que você pode trabalhar com a espessura e você vai ver qual é o diâmetro do parafuso, de forma que eu tenha uma tensão admissível menor do que a que está estabelecido, né? Ó. Obviamente, pessoal, que tanto a peça B como o parafuso já estão padronizados, que são os comerciais. Aqui tem a vantagem, professor, aqui a vantagem é que se eu quiser uma peça completamente fora da norma, que é as peças comerciais, eu chego numa madeireira dessa, mando o cara fazer, ele faz. Exatamente. Aqui a gente tem uma vantagem muito grande. E essa norma aqui, pessoal, que estabelece essa tensão de esmagamento, né, dessa peça de madeira proveniente dessa ligação de parafusada com talas metálicas, é uma norma alemã que aqui no Brasil usa muito. Sendo que, pessoal, madeira hoje é muito caro. Então, qual é, professor, mas por que madeira é tanto caro? Porque vocês lá da engenharia também estudam ainda a estrutura de madeira, porque nós temos a questão de escoramento, pessoal. A escoramento de obra. Então, basicamente, estrutura de madeira é utilizado para escoramento para concreto.
Então vocês podem ver que tem muito ainda escoramento em madeira, né? Em madeira é muito mais fácil você trabalhar, é muito maleável. Aço é interessante? Aço é interessante, mas apenas para escoramento de laje. Mas para forma ainda é muito utilizado madeira e hoje está sendo substituído pelos tapumes, pelo compensado, porque é mais maleável, é mais fácil você trabalhar, beleza? Ou seja, se você faz uma forma de aço, ela vai servir apenas para aquela área da viga que você quer, mas se alterar, você vai ter que fazer uma outra de aço. Então, ou você padroniza suas edificações com um tamanho de viga, com a área da seção transversal de viga, aí você consegue fazer todas as peças em aço, ou se não, vocês vão ter que ir para madeira, né? E a gente estuda madeira como forma mais simples de você trabalhar com a área da seção transversal que você quiser com relação a concreto armado, beleza? E agora vamos trabalhar o dimensionamento com madeira com ligações por entalhe, pessoal. Entalhes são esses dentes que a gente faz, né, para fixar uma madeira na outra, e vamos ver qual é a ação dessa madeira com relação a outra. Beleza? Perceba que todos esses entalhes ele está com um parafuso. Ó. Aqui eu tenho uma mão francesa, onde eu faço um dentezinho aqui, dá para ver aqui um dentezinho, e jogo essa mão francesa aqui e travo ela com um parafuso. Da mesma forma que é isso aqui que é muito utilizado em tesouras de cobertura, ou esse aqui eu coloco uma dentição, ou seja, coloco um dente numa peça. Aqui é mais fácil você fazer uma peça aqui, pessoal, volta um dente aqui e bota uma peça como se fosse uma chaveta, né? Ó, que a gente usa lá na mecânica, que é feita de aço. Então você pode colocar uma peça de aço e você vai ter uma rigidez muito boa com relação, né, a esse tipo de vinculação. Aí você vem aqui e joga um parafuso e está feita a vinculação. Então aqui o que eu quero colocar para vocês é o seguinte, pessoal, que quando você tem uma peça e essa peça vai atuar na forma de entalhe, ok? O que é que vai acontecer? Aqui, ó, se você for olhar essa figura aqui, você tem uma peça que está aqui na horizontal, o cara fez um entalhe e tacou uma peça que está sujeito a uma força aqui, ó, uma força N, uma força de compressão. Perceba que quando ele joga essa força de compressão aqui, o que acontece? Essa peça passa a ser tracionada, porque ela tende a empurrar esse encalhe aqui, ó, nessa peça horizontal para cá. Então aqui você vai ter uma tração nas peças, né, nas fibras. Então o que acontece, pessoal? Toda essa força que está atuando aqui nesse entalhe, né, nessa posição NN, você vai levar para cá. Então essa concentração aqui de tensão é que vai ser jogada para essa peça. Então, pessoal, para eu dimensionar essa peça aqui, eu vou ter esse carregamento, que é isso aqui, ó. Imagina aqui, você tem uma força N, você provoca esse carregamento, e aqui você vai ter uma reação em forma de tensão, né, contrário a esse esforço. E esse esforço que vai vir para cá, pessoal, ele vai provocar nessa peça aqui, ó, um rompimento, né, ó, devido a cisalhamento. Isso aqui, imagine, pessoal, você pegando um formão, coloca aqui, vamos dizer que essa peça aqui seja um formão. Se você colocar aqui e bater com um martelo de madeira, o que é que vai acontecer? Vai tender a madeira a soltar essa parte aqui, não é? Então ocorreu que uma ruptura devido ao cisalhamento. Sendo que também, quando você coloca esse carregamento que tem essa ação atuando, o que acontece? Essa peça também vai estar sujeito a um esforço normal. Então, eu tenho também um esforço normal atuando nessas fibras da madeira que estão passando nessa peça horizontal. Beleza? Então, quando eu vou fazer o dimensionamento dessa situação, eu tenho que ter essas duas preocupações. Ou seja, eu tenho que dimensionar esse valor de A, essa distância, porque quando eu pego esse valor de A grande, o que é que vai acontecer? A área de cisalhamento ela vai aumentar. E ao mesmo tempo que a área de cisalhamento vai aumentar, sujeito à projeção dessa força nessa área aqui, ó, sobre essa área aqui, que vai gerar a tensão de cisalhamento, essa tensão de cisalhamento vai diminuir, tá entendendo? Então, uma forma de você dimensionar essa peça vai ser dessa situação.
Por que eu estou colocando isso, pessoal? Porque no material de aula da professora Kelly, ela mandou passar um exercício, tá vendo? Ó, que é esse aqui. Esse exercício é após aquele tirante que a gente calculou que era de um vergalhão, tá entendendo? Após o tirante que era de um vergalhão, que ele pediu para substituir o tirante de aço anterior. Pessoal, tudo que a gente viu anterior isso aqui, eu acrescentei. Então eu perdi muito tempo para dar uma noção com relação a prego, a parafuso. E vocês, quando fazerem exercício, vocês vão perceber que não é difícil. Tá entendendo? E é uma situação que você pode dimensionar e não chegar a um prego e dizer, você já vai saber se o tamanho do prego ele vai ser coerente ou não para aquela fixação de peça, onde você tem as espessuras dela. Então note que a fixação depende muito da espessura. Aí você tem gente, não, rapaz, eu só com prego, quando ele passar eu viro ele, né? Não é assim. Então é bom vocês terem essa noção. E o interessante desse exercício, que nós fizemos ele utilizando o tirante de aço, né? Mas aí ela pediu isso aqui, ó, substitua o tirante de aço anterior por um tirante de madeira, aí disse eucalipto, critiodora, considere um enfraquecimento de 2 centímetros, conforme desenho abaixo, beleza? Aí, ó, dimensionar o referido tirantes. Então, pessoal, o que é que acontece? Eu tenho essa situação aqui, ó. Eu tenho uma força, né, ó, de 8.600 do exercício que a gente fez. Então, esse exercício disse que aquele tirante estava sujeito a uma força de 8.600, né, ó, o modo de elasticidade de tanto, e a tensão admissível de tração dessa peça de madeira de 160 kg por centímetro quadrado e o L de 10 metros. Então, a primeira coisa que eu vou ter queria que vocês tivessem uma observação é com relação a esses 10 metros. Você não vai conseguir uma peça de madeira maciça com essa dimensão aqui, tá entendendo? Então, obviamente, além de você dimensionar para essa peça atuando como um tirante, ou seja, sujeito a uma força de 8.600, você vai ter que se preocupar com a conexão que você vai ter que fazer nas peças, porque você não tem uma peça dessa de 10 metros. O máximo que você consegue produzir aqui é 7 metros. Ah, professor, quer dizer que eu vou ter que unir duas peças de 5 metros? Exatamente. Ou duas de 3 e uma de 4. Mas não tem 10 metros. Então a gente vai se preocupar com as conexões, né? Mas o exercício agora eu só vou trabalhar como um tirante como um todo. Ah, professor, pode mencionar como um tirante dessa forma, porque eu vou trabalhar com duas chapas metálicas fazendo sanduíche. Beleza, e vou colocar com parafuso. Então tá ok. Então essa foi a situação, pessoal. Então na hora que a gente vai dimensionar, eu vou ter duas preocupações. Qual é? Vai ser a área da seção normal, pessoal, ela vai ser reduzida devido àquele acidente aqui de 2 centímetros, tá entendendo? Então você tem uma força P, essa força P é de 8.600 kg e você vai ter uma redução da área. Como ele deu aqui a tensão admissível, que foi 170 kg por centímetro quadrado, então o que é que vai acontecer? Quando eu utilizo a formulação tensão admissível é igual a N sobre A, então quando você substitui os valores, ó, o A vai ser igual a quanto? 8.600 kg dividido por 170 kg. Então corta quilo com quilo, como o centímetro quadrado está no denominador embaixo, vai passar para cima, ó. Então quando você faz esse cálculo, você vai precisar, pessoal, dessa área aqui de quanto? De 50,89 centímetro quadrado. Aí como é que eu fiz? Pessoal, eu estou trabalhando com área. Eu vou ter que comprar essa peça lá na Pau Brasil, não sei nem como é o nome das madeiras aqui,
pau rainha, tá entendendo? Então eu vou ter que trabalhar com as peças que são padronizadas. Então vamos lá, vamos admitir primeiro os perfis comerciais que tem 5 centímetros de largura. Vamos começar com o Scaibro, tá entendendo? O Scaibro tem o 5x8 e o 5x10. Se eu escolher o 5x8, ou seja, eu vou fazer o tirante com a perna manca de 5x8, né, que aqui chamam de perna manca. Então vai ser o que? 5 centímetros, que é a espessura, vezes a altura, que é 8, mas eu vou tirar os 2 centímetros que ele disse que era o dente, ó. O dente aqui, que ele disse que 2 centímetros. Então o que vai ficar aqui embaixo vai ser o que? 8 menos 2, 6. Quando você faz 6, 8 menos 2, 6 vezes 5, 30. Então vai ser 30 centímetros quadrados. Aqui eu não sei de onde foi que eu tirei esse 25. Né? Não sei. Foi como se tivesse 3 aqui. Não é 2. 8 menos 2. Ele colocou, deixa eu ver. Só foi 2 centímetros. Ó. Aqui já tem um errozinho, pessoal. Pelo amor de Deus. Aqui é 2 centímetros. 8 menos 2, 6. 6 vezes 5, 30. Então vai ter 30 centímetros quadrados. E para eu ter essa tensão admissível, pessoal, eu tenho que ter 50,89 centímetros. Então não passa. Ainda bem que não passou, mas isso aqui é 30, viu, pessoal? Mesma coisa, ó, 5 vezes. Quando eu substituo o 8 por 5 pelo 5 por 10, aí vai ficar o que? 5 centímetros vezes 10 menos 2, 8. 8 vezes 5, 40. 40, ó, eu preciso de 50,89, não passa. Então vamos para o próximo, para a próxima peça, que é uma viga, pessoal. Essa viga é de quanto? De 8 por 15. É uma peça bem maceta mesmo, é 8 por 15. Esqueci até de colocar aqui a viga, tem 8 por 15, tem outros perfis maiores para a viga. Então vai ficar o que? 8 centímetros, que é a base. A altura é 15, como eu tiro 2, então 15 menos 2 vai dar 13. Quando você faz 13 vezes 8, pessoal, dá 104 centímetros. Passa. Por quê? Porque a área é maior do que esse aqui, ó. Então, professor, quer dizer que essa peça passa. Beleza, vamos comprar uma. Calma, pessoal. Vamos olhar os tarugues. Porque os tarugues são peças com altura... com perfil quadrado. Existe a 5 por 5, a 10 por 10, a 15 por 15, tá entendendo? Então vamos ver 5 por 5. Ah, professor, se o 5 por 8 não deu, por que 5 por 5 vai dar? E realmente. Mas vamos ver 10 por 10. Então, quando pegar o tarugo 10 por 10, vai ser o que? 10 centímetros, que é a base. A altura eu vou retirar o que? Os 2 centímetros da dentição aqui, ó, tá vendo? Então, 8 menos 10 menos 2, 8. 10 vezes 8, 80 centímetros quadrados. Passa? Passa, professor, porque eu quero o quê? 50,89 centímetros. Passa. E perceba, pessoal, que esse tarugue, ele é bem mais barato do que essa viga. Então, você dimensiona com um tarugue 10 por 10 para fazer esse tirante de madeira. Sendo que, pessoal, eu preciso fazer a união, porque eu não vou encontrar peças com 10 metros. Então, eu tenho que trabalhar também com a união. Beleza? Agora, vamos trabalhar com a questão da tensão de cisalhamento admissível. A tensão de cisalhamento admissível, pessoal, vai ser o que? O N, né, que é o esforço normal, que no caso vai ser 8.600, dividido pela área cisalhante. Beleza? A tensão de cisalhamento que a gente está trabalhando agora, pessoal, deixa eu só voltar para vocês perceberem, é essa aqui, ó, essa área aqui em amarelo, que já é cisalhamento, tá entendendo? Então, se você segurar uma força aqui, atuando aqui e fazer esse esforço, se ultrapassar a tensão de cisalhamento, essa placa aqui vai sair, ó, vai cortar e vai ter um rompimento por cisalhamento. Beleza? Então é isso que eu estou considerando, né? Então, como eu já tenho a peça que eu determinei, que foi a viga 5 por 8, né? Minto, o tarugue 10 por 10, qual é a forma que eu tenho para dimensionar, para achar essa área, esse valor de A, que nada mais é, pessoal, o tamanho
dessa área aqui, ó, ou seja, esse valor aqui A, ó, tá vendo, ó, essa distância que eu tenho que ter de forma que eu gere uma área que diminua a minha tensão de cisalhamento, tá entendendo? Então, como é que eu vou fazer? A tensão admissível vai ser o N dividido por AC. Como é que eu faço para achar a tensão admissível, pessoal? Eu fui lá na tabelinha, tá entendendo? Olha o que foi que eu fiz. Peguei uma madeira, que não é esse eucalipto não, é um outro eucalipto. E fiz a relação entre, vou até voltar lá para vocês verem, e fiz a relação entre a tensão normal e a tensão de cisalhamento, tá entendendo? De ruptura daquela espécie de eucalipto, que creio eu que não vai alterar muito. Então tá aqui, ó. Na hora que eu peguei o eucalipto aqui, ó, um pegado de São Carlos, que foi o que aconteceu? Eu achei a tensão de cisalhamento de 166. E a tensão para ele seco deu quanto? Deixa eu ver aqui, o eucalipto deu 640. Aqui eu tenho a tensão de cisalhamento, de resistência à tração, né, pessoal? 640 com ele seco, e aqui deu 521 com ele verde, tá entendendo? Então, essa relação entre a tensão de esforço normal com a de cisalhamento é a mesma para a mesma espécie. Ah, professor, não pode alterar? Pode alterar, mas é basicamente a mesma relação. Então, quando eu fiz a relação, pessoal, foi que eu cheguei na situação. Cheguei na situação em que a tensão admissível para esse eucalipto é de 38,55. Beleza? Ou seja, eu comparei esse 38,55 com a tensão admissível normal que ele utilizou de 170. Então, a tensão normal dividido pela tensão de cisalhamento daquele eucalipto naquela tabela, que ali era o que? De ruptura, né, pessoal? E aí depois vai trabalhar com os coeficientes de segurança. Então, na mesma relação, eu achei do eucalipto, desse eucalipto do exercício, como lá era 170, aqui passou a ser, a tensão normal era 170, aqui a cisalhamento passou a ser 38,55. Beleza? Então, essa tensão vai ser igual ao que? A força, né, que vai tentar cortar aquela peça, que é exatamente 8.600, dividido por quem? Por 10, porque não é um talude 10 por 10, 10 é o B, é a espessura dele, vezes o A, que é a profundidade que eu tenho que ter. Quando você resolve essa expressão, pessoal, você vai encontrar um A igual a 22,3 centímetros. Beleza? Então significa dizer, pessoal, que nesse entalhe aqui eu vou ter que ter 22,3 centímetros, de forma que não ocorra o arrancamento dessa parte aqui, ó, dessa área amarela para cima, né? Que é como se fosse um corte aqui, ó. É a mesma coisa que você pegar aquela peça de cortar madeira, de talhar madeira, coloca aqui, bate no prego e sai esse chamboque aqui. Então, porque você vai aplicar essa força de 8.600, isso aqui vai estar ligado a alguma peça, que ele fez esse dentro é para estar ligado a alguma peça. Então, essa peça vai o que? Note que vai criar um esforço cortante. Aqui você aplica uma força P que vai ser transmitida para cá com a reação com a força P. E a distância que eu tenho que ter, a base, como eu achei o talude 10 por 10, pessoal, isso aqui é 10. Só tenho que achar essa distância aqui de forma que não ultrapasse essa tensão admissível de 38,55. E nós encontramos o valor de 22,3 centímetros. Ou seja, essa peça vai ter que ter 22,3 centímetros passando aqui de forma que não ocorra ruptura por cisalhamento. Então dimensionei essa peça como tirante, mas lembrando, como tirante. Lembrando, pessoal, que não há peça de 10 metros de comprimento no comércio local. Então você vai ter que dimensionar também a conexão de uma peça com outra, ocorrendo a necessidade de conectar duas peças ou 3 para confeccionar o tirante do exercício. Beleza, pessoal? Então, próxima aula vamos trabalhar agora com outro esforço, que são os elementos comprimidos. Beleza? Então vamos para a próxima aula e espero que vocês tenham entendido a aula de hoje.
Beleza? Fui!